Olá, pessoal do Já Passei Educação, estamos aqui para mais uma aula Lei Complementar 109 de 14 de abril de 2023, né? Lei recente aí. Então vamos falar sobre o plano de carreira, né? O chamado PCCDR, dos profissionais do magistério do município de Caruaru. Então a gente vai falar aqui dos principais pontos desse plano, né? Vamos falar bastante dele. Começando aqui, claro, sempre com aquilo que eu falo, que lei a gente não decora, a gente entende, né? E claro, o plano de carreira e desenvolvimento e remuneração dos profissionais de educação do município de Caruaru está em conformidade com as leis federais, né? Com a LDB. Então, tudo que você for responder, pense naquilo que você já estudou da LDB, naquilo que você já estudou do Plano Nacional de Educação, né? E todas as leis que regem a educação, tá? Como a Resolução 2 do Conselho Nacional de Educação, né? E toda a legislação municipal. Então, isso é importante para você entender. Vai responder, tá contra os princípios da LDB? Está contra os princípios do Plano Nacional de Educação? Você já sabe que a alternativa não está correta. Então ela tem que estar baseada nos princípios da LDB, né? E isso é importante porque aquilo que eu falo faz parte do DNA da educação. Então você tem que estar atento a isso, né? Integram o plano de cargos, carreira e desenvolvimento e remuneração, o PCCDR, os profissionais da educação que exercem atividades de apoio técnico-científico, acompanhamento pedagógico, né? E que oferecem suporte pedagógico direto às atividades de docência e às atividades de apoio administrativo. Então, todo o corpo ali da educação, né? Por exemplo, os diretores, os coordenadores, também integram este plano, né? O pessoal da gestão também. Quais são os objetivos desse plano, né, de desenvolvimento e remuneração? Artigo 3, o plano de cargos, carreira e desenvolvimento e remuneração PCCDR objetiva garantir o padrão de qualidade da rede municipal de ensino pela valorização de seus profissionais, mediante, sim, está em consonância com o Plano Nacional de Educação, né, que prevê a existência de planos, a valorização dos profissionais, né? Então diz lá, inciso 1, a profissionalização que pressupõe dedicação ao magistério e qualificação profissional, objetivando o sucesso do estudante e o desenvolvimento na carreira. Sempre o sucesso do estudante é importante. Remuneração condigna, melhoria da qualidade do ensino, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Veja o exclusivamente, para você não errar, tá? Então, quando falamos em ingresso no magistério, estamos falando de ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Você não vai esquecer disso, você vai ouvir minha voz falando isso na hora da prova. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para este fim. Estímulo à produtividade e ao trabalho em sala de aula. Progressão funcional baseada na titulação e habilitação, na avaliação de desempenho e conhecimento, período reservado a estudos, planejamento, avaliação incluído na jornada de trabalho. Então nós vamos ver durante a aula que existe o plano de carreira, um desenvolvimento ali onde você vai galgando melhores posições e obviamente você vai tendo ali, fazendo cursos, né, o seu desempenho é avaliado, se tiver ok, você vai progredindo e melhorando o seu salário, certo? Desenvolvimento na carreira, mediante progressões horizontais dentro da classe a que pertence o profissional do magistério através de avaliações periódicas. Então, em dado momento, você será avaliado como que você está, né? Se está desempenhando bem, se você é um funcionário assíduo, comprometido, né? Desempenha suas funções de acordo com o que se espera, e aí você vai progredir na horizontal. Imagina uma tabela de Excel. Eu gosto muito desse exemplo que é fácil visualizar.
A tabela de Excel tem letras e números, né? Então você tem na horizontal ali e na vertical, certo? Então quando você fala A1, né? A2, aí você vai. Aí é uma tabelinha onde você vai ali progredindo. Quanto mais diagonal você fizer, né? Não, no sentido de sair de uma ponta do retângulo para outra, melhor vai ficando o seu salário, porque aí você vai progredindo na horizontal e na vertical, ó. Valorização da qualificação decorrente de cursos de formação, especialização lato sensu e stricto sensu, né? Então, o seu desenvolvimento na carreira também vai levar em conta aí os títulos, né? Aqui eu coloquei alguns conceitos que tem nessa lei. Não coloquei todos, porque alguns são bem simples, né? Mas coloquei aqui uns importantes. Rede Municipal de Educação é o conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades de educação em rede sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, tá? Profissionais da educação é o conjunto de profissionais titulares do cargo de professor e de suporte pedagógico direto à docência, aí incluídas as de gestão, planejamento, acompanhamento pedagógico, inspeção, coordenação e orientação educacional, correlatos quanto à natureza das atribuições e o grau de conhecimento necessário ao desempenho das respectivas atribuições. Então, todos os profissionais da educação aqui listados, certo? Para que você tenha em mente. Aí coloquei aqui o 11, que já define o seguinte: professor 1, aonde ele atua? Na educação infantil, que é creche e pré-escola, né? Certo? Você sabe que a pré-escola obrigatória a partir dos 4 anos, 5 anos, 4, 5 anos, a pré-escola, obrigatória a partir dos 4, educação de jovens e adultos, fase 1 e 2, de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, professor alfabetizador, professor de alfabetização de jovens e adultos, e de 1º e 2º ano do ensino fundamental e educação especial. Então, aqui o professor 1, né? O professor de educação infantil, de jovens e adultos, o professor alfabetizador, o de alfabetização de jovens e adultos. Professor 2, professor de ensino fundamental de 6º a 9º ano e de educação de jovens e adultos, fase 3 e fase 4. Então, esse aqui nos anos iniciais, né? Quando ele atua na educação infantil também, creche, pré-escola, anos iniciais, 1º ao 5º ano, e também nas fases 1 e 2 do EJA, né? Aquelas fases iniciais ali do EJA. E o professor 2, nos anos finais, de 6º a 9º, e nas fases 3 e 4, que são dos anos finais também do EJA, né? A progressão horizontal é a passagem de uma classe para a seguinte dentro do mesmo nível pelo critério de tempo na classe e avaliação de desempenho. Então, quanto mais tempo você tem na prefeitura, mais você vai evoluindo desde que você tenha boas avaliações. A progressão vertical, ela é uma progressão por qualificação. Então é importante você anotar isso. Progressão horizontal é por tempo na classe e avaliação de desempenho. Na horizontal. E na vertical, titulação. Progressão por qualificação. A passagem de um nível para o outro pelo critério de habilitação ou titulação após o cumprimento do estágio probatório. Lembrando que o artigo 41 da Constituição diz que o estágio probatório é de 3 anos. Então, durante esse período, você vai ser avaliado para ver se você vai se tornar um servidor estável. Se você passar no estágio probatório, você é considerado um servidor estável. Se você não passar no estágio probatório, você é exonerado, tá? Não é demitido, é exonerado. Por quê? Exoneração não tem caráter punitivo. Demissão, sim. E através de processo administrativo instruído com cópia autenticada de declaração de conclusão do curso, juntamente com comprovante de defesa da dissertação, tese ou diploma da instituição oficialmente reconhecida, retroagindo os efeitos à data do requerimento do servidor, desde que tenha sido deferido o pedido. Então, somente após o cumprimento do estágio probatório, você tem a progressão por qualificação.
Muita atenção que a banca pode perguntar isso. Pode contar uma historinha lá e tal, e falar de uma progressão vertical durante o estágio probatório. Aí você sabe que não pode. Tem que ser após o cumprimento do estágio probatório. O ingresso na carreira, que todo mundo está com esse objetivo. Artigo 6. O ingresso na carreira do magistério dar-se-á exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Não esqueça do exclusivamente. Pode uma pessoa entrar sem concurso? Não, está lá, exclusivamente. Parágrafo 1. O ingresso será sempre na referência inicial da classe e para a jornada de trabalho estabelecida para o regime comum de atividade semanal, tá? Então, na carreira do magistério por concurso público. Parágrafo 2. São vedados e, se realizados nulos de pleno direito, os ingressos que contrariem as disposições contidas nesse artigo, ressalvados os considerados como de necessidade temporária e que visem a substituição de profissional de magistério temporariamente afastado. Aqui vale uma explicação importante. Por exemplo, a professora entrou de licença gestante. É um direito, ela está afastada, isso conta como efetivo exercício, está na lei. Eu posso chamar do concurso para esse cargo da professora? Obviamente que não, porque ela não saiu do cargo, o cargo não está vago, ela continua, ela vai cumprir a licença gestante e vai retornar. Então, nestes casos, é uma necessidade temporária. E aí sim, né, pode-se fazer essa contratação temporária para esses casos. Professor, mas tem lá um professor efetivo, uma professora efetiva que pode pegar aquela carga. Ok, tudo bem, porque aí ela não está. Agora, chamado concurso para isso, não. Uma licença saúde, um afastamento, uma licença sem remuneração. Todos esses casos a pessoa não saiu do cargo, então ela só pode ser substituída temporariamente ou por outro profissional já concursado que já esteja na rede, que amplie a sua carga, por exemplo, tá? Não posso chamar do concurso para esses casos, a não ser que eu tenha um cargo vago e essa pessoa possa ampliar a vaga, né, para atender essa necessidade. Suprir vagas não ocupadas momentaneamente por concurso público ou em caso de excepcional interesse, observando-se o disposto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Então, é para isso que existem essas contratações temporárias, certo? 3. Parágrafo 3. Os acréscimos de carga horária não geram direito à incorporação e só produzirão efeitos financeiros enquanto o professor estiver em efetivo exercício da carga alusiva a esses acréscimos. É aquilo que eu citei. Alguém foi lá, poxa, afastou licença gestante, eu vou pegar um pouco mais de aula para ajudar aqui, eu vou receber, obviamente, mas isso não é incorporado, porque é temporário, né? Sendo feito através de contrato temporário, com duração máxima de 1 ano, ressalvados os casos em que o concurso público garantir o eventual acréscimo, ok? Então, essas contratações temporárias, elas são de apenas 1 ano. Parágrafo 4. A comprovação de titulação ou habilitação exigida para o exercício do cargo é condição para a nomeação do profissional do magistério. Então, você tem que atender às exigências. Às vezes pede a pedagogia, pede lá os cursos, você tem que atender. Parágrafo 5º. O profissional do magistério nomeado ao entrar em exercício fica sujeito ao estágio probatório pelo prazo de 3 anos, conforme o artigo 41 da República Federativa do Brasil. Eu já antecipei essa informação para vocês, mas é bom ressaltar, porque eu já vi cair em prova. Prazo de estágio probatório, simples, artigo 41, 3 anos. Não tenha dúvida disso. Você vai ouvir minha voz falando, 3 anos é o período do estágio probatório. E você precisa passar pelo estágio probatório para se tornar um servidor estável. E nós vamos ver o que é um servidor estável. É aquele que para ser exonerado, para ser demitido ou exonerado, ele precisa todo um requisito, né? Então, só pode ser
exonerado ou demitido, melhor dizendo, em sentença judicial transitada em julgado, ou seja, aquela que não cabe mais recurso, ou processo administrativo garantido o direito de ampla defesa. Então fica mais difícil você ter uma demissão do servidor, a não ser que ele cometa uma coisa muito absurda, né? Parágrafo 6, o profissional da educação será avaliado a cada 6 meses, anota porque bancas gostam de perguntar prazos de avaliação. Então, se você vai fazer a prova, esse é um dado importante que você tem que anotar, escrever. Olha, qual é o período de avaliação? A cada 6 meses. Precisa escrever a leiteira? Não, só para você lembrar. Porque na hora que você bater o olho na prova, ver a questão, você vai lembrar. Mas é importante você escrever, porque é importante você, na revisão, poucos dias antes da prova, dar uma lidinha, falar, 6 meses a avaliação, né, para lembrar desses detalhes. E diante do não atendimento aos requisitos estabelecidos em regulamento, será instaurado processo administrativo, dando ciência ao interessado para que estabeleça o contraditório, obedecendo o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, né? É claro que se você não atender os requisitos, você pode ser exonerado do cargo. Parágrafo 7. Se no processo administrativo ficar comprovado o não preenchimento das condições exigidas no estágio probatório, o profissional da educação será exonerado ou demitido se for o caso, né? Normalmente é exonerado, tá? Quando ele não atende. Demitido é só se ele cometeu alguma coisa que fere, né, a questão da regra da Prefeitura de Caruaru, certo? Então, ele pode sim ser demitido, sim, se ele cometer algum erro, violar aí os deveres do servidor, ele pode ser demitido, sim. Mas normalmente ele é exonerado. Parágrafo 8. Os servidores readaptados temporariamente terão seus estágios probatórios suspensos e o prazo será retomado após a readaptação temporária. Então, é permitido a readaptação temporária. Parágrafo 9. As licenças de saúde que não excederem 30 dias corridos ou intercalados por semestre não suspenderão o estágio probatório. Então, 30 dias corridos ou intercalados, não suspende o estágio. Passou disso, o estágio fica suspenso. Artigo 7. Durante o estágio probatório serão analisados os seguintes fatores para o desempenho do cargo: a assiduidade, a frequência, se o funcionário, o servidor público, ele é frequente, ele não falta, ele chega na hora, a disciplina, então, se não é um funcionário indisciplinado, a capacidade de iniciativa, aqui a gente chama proatividade, vai lá, faz, a produtividade do servidor, o desempenho, como que ele, começou a dar aula, só dá problema, tal, muita reclamação, sinal que o desempenho, a turma não está indo, pegou uma turma, a turma foi muito mal. Então, tudo isso vai ser avaliado. A responsabilidade. Se é um servidor que entrega as coisas em dia, cumpre todas as suas obrigações. Parágrafo 1. Nos 4 meses antes de findar o período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor realizada por comissão constituída para essa finalidade, sem prejuízo da continuidade e apuração dos fatores enumerados nos incisos 1 a 6 do caput desse artigo. Então, nos 4 meses antes de terminar o estágio probatório, vai para essa autoridade aí competente para avaliar se realmente ele cumpriu todas as questões do estágio probatório. Parágrafo 2. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou ser estável no antigo cargo, reconduzido a este. Professor, eu não entendi isso. Vamos supor que eu já estava no município de Caruaru. Eu exerci outra função lá de auxiliar, fiz o magistério, prestei o concurso, passei, mas não me adaptei. Descobri que sala de aula não é meu lugar.
E aí o que acontece? Se eu sou exonerado, eu volto para o meu cargo de auxiliar, que era o meu cargo, outro concurso que eu tinha feito e tal, né? Então, se eu já era estável naquele cargo, eu vou ser reconduzido a ele, tá? Parágrafo 3. O servidor em estágio probatório não poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia, assessoramento no órgão, entidade de lotação. Então, quando você está em estágio probatório, você não pode exercer cargo de comissão. Poxa, o prefeito, a secretária, o secretário adoram o trabalho dessa pessoa, querem dar para ele para ele ser diretor de departamento. Não pode, tem que esperar acabar o estágio probatório, tá? Neste caso. 4. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças. Então, interessante você anotar. Por motivo de doença em família, pessoa na família, para tratamento de saúde, inciso 2, em razão da maternidade, paternidade e adoção, em razão do falecimento de parente de primeiro grau, em razão de casamento ou união estável, para serviço militar obrigatório, para ocupar cargo público eletivo. O que é um cargo público eletivo? Ele se elegeu vereador, ele se elegeu deputado ou deputada. Então, neste caso, é concedido a licença. Tratamento de saúde também. Parágrafo 5º. O servidor em estágio probatório não poderá ser cedido para outros órgãos ou entidades dos poderes da União, do Estado, do Distrito e dos municípios. Poxa, a Prefeitura de Pernambuco, o Estado de Pernambuco, né, pediu para a Prefeitura de Caruaru, agora sim, que cedesse um servidor para trabalhar lá na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, mas ele está em estágio probatório. Aí não pode, tá? Não pode. E depois que ele passou para o estágio probatório, pode? Sim. O MEC chamou ele para trabalhar lá, pode, né? Depois do estágio probatório, tá? Antes não, certo? Vamos dar uma paradinha aqui e a gente retoma, continuando aqui a nossa Lei Complementar 109 de 14 de abril de 2023, tá bom? Até daqui a pouco.